Bom, então, está tudo funcionando direitinho, né? Então, só para relembrar, na aula passada, quer dizer, até agora, nessas 8 primeiras aulas, nós trabalhamos supersimetria em dimensão mais baixa. E escolhemos, né, trabalhamos com supersimetria, uma supersimetria em 3 dimensões, e também falamos de supersimetrias, né, em 2 dimensões. Na aula passada a gente até falou do caso da supersimetria em 2 dimensões e falamos inclusive do caso da supersimetria n igual a meio também, que é porque em 2 dimensões a gente pode definir espinores de Majorana-Weyl. Então aqui nós temos só espinores de Majorana. Então aqui a gente define a supersimetria completa. Agora aqui a gente pode falar, a gente construiu na aula passada, né, espinores de Majorana-Weyl. E aí, com os espinores de Majorana-Weyl, a gente pode construir as chamadas supersimetrias, né, heteróticas, né, ou supersimetrias PQ, onde a gente tem P geradores left-handed, Majorana left-handed e Q geradores Majorana right-handed. Então, a gente falou sobre isso, né, demos alguns exemplos de ações em 3 dimensões, falamos do caso de Maxwell, do caso de Chern-Simons, mas não falamos de supergravidade em 3 dimensões, mas deixar de falar de supergravidade em 4. Agora, o que eu vou começar a fazer com vocês é introduzir a supersimetria em 4 dimensões, mas ainda usando a noção de 4 componentes, como é que se diz? A notação de 4 componentes, que eu acho que é mais didático. Depois a gente vai fazer a conversão de espinores de Majorana na representação de Weyl, porque aí é o que é mais popularmente feito. Mas às vezes a gente precisa voltar para as 4 componentes e aí é chato passar de Weyl de novo para Majorana. Então, deixa eu dar uma lembrada aqui em alguns aspectos aqui dos espinores em 4 dimensões, até porque a gente depois pode fazer redução dimensional de 4 para 3, né? E aí a gente ganha 2 supersimetrias. Deixa eu primeiro, então vamos pensar o seguinte, nós vamos fixar a nossa álgebra espinorial em 4 dimensões, quer dizer, definindo os espinores de Majorana da maneira como a gente sempre define, são espinores autoconjugados de carga. E a matriz de conjugação de carga satisfaz as mesmas propriedades. Uma novidade aqui é que em 4 dimensões nós não conseguimos definir Majorana-Weyl. Nós podemos ter Majorana e podemos ter Weyl. Quer dizer, Majorana é autoconjugado de carga e Weyl é quiralidade bem definida, ou é left ou é right. Quando a gente impõe essa condição, né, gama 5, psi, vamos botar como a gente fez quando a gente fez em 2 dimensões, vamos botar aqui uma fasezinha, ou vamos dizer, um valor A, psi. Então esse A pode ser mais ou menos 1. Se o A for mais 1, é left. Opa, A igual a 1 é left. E A igual a menos 1, vou botar aqui menos 1, é right. Vou botar assim. Então, vamos deixar assim. Então, vamos dizer, isso aqui é um espinor de Weyl, mais ou menos 1. Mas vamos supor que ele também seja Majorana. Então, vamos botar psi-c igual a psi. Tá, então, vamos trabalhar essa condição aqui. Gama 5, psi. Vamos tirar o conjugado de carga desse espinor. Então, Majorana, porém, gama 5, psi. Vamos tirar o conjugado de carga. Nada diz que gama 5, psi é Majorana. Então, isso aqui vai ser o C, gama 5, psi, barrado, transposto. Então, isso aqui é a definição do conjugado de carga. Então, a gente vai ter C, gama 5 barrado, gama 0, gama 5, gama 5 psi barrado, né? Então, vamos botar, vai ser gama 5, psi, dagger, gama 0. E tudo isso transposto, né? Por que isso? Porque gama 5 psi é um espinor. Então, o barra de um espinor é o espinor dagado, né? Com dagger e o gama 0. Então, vamos botar aqui. Então, essa nossa operação aqui vai ficar psi dagger, gama 5 dagger, gama 0. Transposto. Só lembrando aqui,
a matriz gama 5, né? Eu sempre me esqueço disso. A matriz gama 5 é gama 5 barrado, tá certo? É menos gama 5. Gama 5 Dagger, eu acho que vamos ver. Gama 5, a nossa matriz gama 5, ela é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Eu acho que eu preciso colocar o I para ela ser igual a 1. Vamos lá. É I, né? Então é gama 0, vamos botar gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Vamos fazer o quadrado dela. Então esse gama 0 vem para cá. Então, ele dá 3 passos. Então eu vou ter um I ao quadrado, né? Quer dizer, tem um I, gama 5 ao quadrado, é I ao quadrado. Aí o gama 0 deu 3 passos, ganhou um sinal menos. Aí o gama 1 vem para cá. São 2 trocas, então não tem problema nenhum. Aí o gama 2 troca com gama 3, 2, 3, volta a ter um sinal mais. Aí, isso aqui tem quadrado 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, dá 3 menos 1. Vamos ficar com esse menos aqui. Então, tá certo. Então, essa matriz aqui é a nossa, nós mantemos o gama 5 assim. Então, gama 5 Dagger é menos I, aí vamos ter 3 Dagger, 2, 1 e 0. Então, cada uma dessas matrizes aqui é anti-hermitiana. Essa é hermitiana. E essas 3 são anti-hermitianas. Então, eu tenho 3 sinais menos que vai dar um mais aqui. Então, aqui eu vou ter I. Aí vamos ter gama 0, então vai ter um sinal menos, que eu vou trazer ele para cá para frente. Aí eu vou trazer o gama 1, não vai ter problema. Aí eu vou trocar o 2 com 3, aí vai ter um sinal mais. Então, tá certo. Então, gama 5 Dagger é gama 5. E aí, gama 5 barrado é menos gama 5, só para lembrar. Então, gama 5 Dagger é gama 5. Então, a matriz gama 5 é hermitiana. Tá certo. Então, a gente vai ter aqui C, gama 0 transposto, gama 5 transposto, psi estar. Né? Psi Dagger transposto, psi estar. Tá certo. Então, vamos lá. Vou botar C é menos 1. C. C é menos 1. C. Então, C. Gama 0 transposto, C é menos 1, é menos gama 0. C, gama 5 transposto, C é menos 1, vamos lembrar que C. Gama 5 transposto, tem o I, né? Então gama 5 transposto é 3 transposto, 2 transposto, 1 transposto, 0 transposto. Então isso aqui é C, gama 5 transposto, C é menos 1. Então, boto C é menos 1, C aqui. Então, vai ficar menos gama 3, menos gama 2, menos gama 1, menos gama 0. Então, tem 4 sinais menos, tá? Aí eu boto o 0 cá na frente. Então, vai ter um sinal menos. Aí trago o 1 para cá. Vai ter um sinal mais. Não tem. Aí troco o 2 com 3. Vai ter outro sinal menos, tá? Então, C gama 5 transposto, C é menos 1, é gama 5. Então, C, gama 5 transposto, C é menos 1, eu troco gama 5. E aí aqui está dando psi estar. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo, trocando o sinal, vai ficar gama 5, vamos deixar, menos, então vamos botar, vai ficar menos, gama 0, tá certo? Vamos ver se a gente vai usar. Eu não usei a condição de Majorana ainda, né? Não usamos a condição de Majorana. Então, se a gente vai usar, vamos pensar assim, a condição de Majorana, psi, C, vamos botar assim, igual a psi. Então, psi C é C, psi barrado, transposto, que é C, psi Dagger, gama 0, transposto. Vai ficar C, gama 0, transposto, psi estar. E aí a gente bota C é menos 1, C, então fica menos gama 0, opa, botar aqui não, é C, gama 0 transposto, isso, psi estar. É C, gama 0, psi estar, isso. Agora, C, gama 0 transposto é menos gama 0, C, então fica menos gama 0, C, psi estar. Então, por forma de Majorana, psi C igual a psi, então psi é igual a menos gama 0, C, psi estar.
Então, eu posso escrever, usando a condição de Majorana, né, que, vamos ver se vai ajudar um pouco, psi estar. Então, eu multiplico a esquerda por gama zero. A gama zero psi igual a menos C psi estar. Aí eu multiplico a esquerda por C a menos 1. Então, vai ficar menos C a menos 1, gama zero psi é igual a psi estar. Então, isso aqui seria a condição de Majorana. Então, vai ficar assim, menos gama zero, gama 5, aí psi estar, vai ter um outro sinal menos, então vai ficar aqui, vai ficar C a menos 1, gama zero, psi. Então, a gente está usando, tá certo, eu quero, na verdade, usar a condição de, quer dizer, eu quero ver se, a condição gama 5, psi, né, quer dizer, eu estou dizendo que, outra coisa, eu estou pegando gama 5, psi C, tá legal, estou só fazendo, depois eu vou usar a condição de que gama 5 tem quiralidade bem definida, que psi tem quiralidade bem definida, não usei, estou só usando, estou vendo o que é o conjugado de carga do gama 5 psi. Já estava querendo só, sabendo que psi é Majorana, só isso que a gente está fazendo. Talvez eu pudesse fazer uma coisa mais um pouquinho, talvez elegante aqui, a gente pudesse fazer o seguinte, deixa eu apagar, fazer de uma maneira um pouquinho mais bonitinha. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever gama 5 psi C em função do psi C. Eu acho que é melhor fazer o seguinte, vamos pensar assim, ó. Vamos tentar colocar um psi C, é melhor, eu acho que fica mais legal. Vamos botar gama 5, então, gama 5 psi C, então vai ficar C, tá legal, isso aqui continua. Gama 5, psi, barrado, transposto. Então, isso aqui é a definição do conjugado de carga. Então, isso aqui vai ficar C, vai ficar gama 5 psi, barrado, vou botar aqui transposto. Então, gama 5 psi, barrado é gama 5 psi Dagger, né, tá certo? Gama 5 psi Dagger, gama 0. E tudo isso aqui transposto. Então, vai ficar C, gama 0, transposto. E aí, a gente vai ter gama 5 psi Dagger, então vai ficar, aqui vai ficar, vamos botar assim, C vai ficar, perdão, vai ficar psi Dagger, gama 5 Dagger, que nós vimos que é gama 5 e gama 0. Tá? Vamos colocar assim. Então, manter o gama 0 sempre perto do gama 5. Então, isso aqui transposto. Então, isso aqui vai ficar C, gama 0 transposto, gama 5 transposto, vamos lá, psi estar. Tá. Mas vamos tentar relacionar isso com psi C. Então, tá, aqui a gente vai colocando C a menos 1C. Então, colocando C a menos 1C, fica menos gama 0. E C a menos 1C aqui vai ficar gama 5. E aqui psi estar. Tá certo. Então, tá jóia. Vamos relacionar agora, tentar relacionar, vamos relacionar psi estar com o psi C. Então, a gente sabe, psi C é C, psi barrado, transposto. Vai fazer isso aqui geral, ainda sem dizer que isso aqui é vai ou sem dizer que isso é Majorana. Só vendo quem é gama 5 psi C. Então, isso aqui é o psi C. Então, isso aqui vai ficar C, psi Dagger, gama 0, transposto. Que é C, gama 0, transposto, psi estar. E aqui eu coloco C a menos 1C. Tá certo? Então, o psi conjugado de carga vai ficar menos gama 0, C, psi estar. Então, eu vou poder expressar isso aqui colocando gama 0 aqui e tirando esse gama 0 daqui. E colocando C a menos 1 aqui e tirando esse C aqui. Então, psi estar acontece de C menos C a menos 1, gama 0, psi C. Isso é geral, né? Não importa se é Majorana ou não. Vê se a gente pode melhorar isso aqui. Eu tenho que C, gama 0 transposto. C a menos 1 é menos gama 0. Então, se eu puder multiplicar a esquerda aqui por C a menos 1, então, vamos dizer, pode ser que essa relação seja útil, mas pode ser também que não seja tão necessária. Se a gente substituir o psi estar, né, então vamos botar aqui o psi estar vai ficar menos, esse sinal menos aqui com esse sinal menos, vai ficar mais, vai ficar gama 0, gama 5,
Agora, psi estar, que é C a menos 1, gama 0, psi C. Tá, joia? O que a gente pode fazer aqui é C a menos 1, gama 0, eu posso relacionar com C a menos 1, gama 0, que está aqui, ou então gama 5, C a menos 1, a gente tem também essa relação, C, gama 5 transposto, C a menos 1 é igual a gama 5, tá? Então, gama 5 vezes C, vou botar assim, gama 5 vezes C, é C vezes, não, gama 5, mas é C a menos 1. Então, gama 5, peraí, vezes C, não, tá legal não. O que a gente pode fazer aqui, eu posso trocar, claro, eu posso trocar isso aqui com isso aqui, gama 0 com gama 5, né? Então, vai ficar, troco gama 0 com gama 5, aí teria gama 0, C a menos 1, gama 0. Deixa eu ver o que a gente pode tirar daí. O que a gente pode tirar daqui é gama 0, é C a menos 1, é C Dagger, tá? Bom, vamos lá. Eu teria C, gama 0 transposto, C a menos 1, igual a menos gama 0. Vamos fazer assim, tá? Vamos tirar o transposto dessa equação. Então, fica C transposto a menos 1. Quando eu transpuser essa equação, quer dizer, então eu vou querer relacionar, eu vou querer tirar C a menos 1 vezes gama 0. Então, se eu transpuser essa equação, porque de repente, o que a gente está querendo mostrar, o que a gente está querendo ver? Majorana, Weyl, né? Tá certo. Então, se esse espinor aí, vamos tentar fazer o seguinte, ou então eu posso fazer a seguinte combinação. Antes, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou dar um parênteses aqui. Uma coisa, antes de fazer isso aqui, vamos pegar um espinor de Majorana, um espinor de Weyl. Então, 1 mais gama 5, vamos dizer, psi sobre 2, psi é Weyl, é um psi left. Então, isso aqui é um espinor de Weyl left-handed, né? Vamos dizer, eu tenho isso aqui. Então, eu posso fazer até uma coisa mais simples aí. Vamos pegar assim, gama 5, psi é igual a psi. Então, eu vou pegar, isso aqui é um espinor de Weyl left. Então, vamos tirar o conjugado, é o que a gente está fazendo aqui, tirando o conjugado de carga. Então, isso aqui é o espinor left. Aí, eu não usei a condição de Majorana, né? Então, vamos tirar o conjugado de carga disso aqui. Então, eu estou fazendo certo. Conjugado de carga de gama 5 psi, a gente está colocando dessa forma aqui. Mas acho que aqui ficou meio embaralhado, muita matriz aí. Vamos ver se a gente faz de uma maneira mais limpa aí. Quer dizer, se eu tirar, isso aqui, se eu tirar, ou então se eu posso aplicar a condição, se ele for Majorana Weyl, né? Então, o psi C igual a psi, tá? Então, eu poderia fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, então isso aqui vai ser gama 5 psi igual a psi, isso aqui é Weyl. Vamos colocar a condição de Majorana. Então, eu teria que C, gama, vamos dizer, então, psi C igual a psi, isso aqui é a condição de Majorana, tá certo? Então, psi C, então, se eu tirar o conjugado de carga disso aqui, eu vou ter psi, então, vamos tirar o conjugado de carga desses dois lados, psi igual a gama 5, psi C. Então, estou tirando o conjugado de carga dessa equação que me dá a condição de Weyl. Tá? Então, psi C, que é igual a psi, gama 5, psi C. Tá certo. Então, quando eu tirar isso aqui, talvez tenha um jeito mais simples, mas se eu tirar, porque se a gente pegar a condição ou então vamos fazer o seguinte, se eu barrar isso aqui, se a gente barra, vamos dizer que a gente barra essa equação, vamos barrar essa equação aqui, então vai ficar psi barrado igual a psi barrado, gama 5 barrado, que é menos gama 5, então ficou assim. Vamos transpor essa equação, psi barrado transposto, igual a menos gama 5 transposto, psi barrado transposto. Aí vamos colocar C aqui, vai ficar C, psi barrado transposto, igual a menos C, gama 5 transposto.
Aí eu vou botar C é menos 1C, psi barrado transposto. Então, eu peguei a condição de quiralidade e barrei. Lembrando que gama 5 barrado é menos gama 5. Aí transpus essa equação, psi barrado transposto, vou a menos gama 5 transposto, psi barrado transposto. Aí agora eu multiplico pela matriz de conjugação de carga. C psi barrado transposto, então vai ficar menos C gama 5 transposto, C é menos 1, C psi barrado transposto. Então eu vou ter aqui desse lado, isso aqui é o psi C. Isso aqui é o conjugado de carga. E isso aqui está me dando C gama 5 transposto, C é menos 1, é o próprio gama 5. Então está me dando menos gama 5. C psi barrado transposto, psi C. Então está me dizendo o seguinte, se psi é left, o conjugado de carga é right. Mas, se psi for maiorana, aí sim, então isso aqui está tudo ok. Então a gente sabe que isso aqui é verdade. Agora, se psi for maiorana, então psi C é igual a psi. Aí eu vou ter menos gama 5 psi. Aí a gente teria aqui, mas gama 5 psi é igual a psi. Então eu teria psi igual a menos psi. Então se nós impusermos simultaneamente a condição de ser quiral left, né, depois eu faria a mesma coisa para o right, claro. Então eu ganho essa condição aqui. Quer dizer, se o espinor psi é left, o espinor psi C é right. E aí você usa agora a condição de maiorana, que eu não tinha usado ainda, então a gente prova que o psi é zero. Então tá certo. Então maiorana vai em 4 dimensões, então essas duas condições aqui, maiorana vai em 4 dimensões, se o espinor é vaio e maiorana, então ele é identicamente zero. Tá, só para lembrar disso aqui. Tá joia? Deixa eu apagar isso aqui. Aí eu queria ver só uma... Vou apagar aqui. Acho que a gente pode só simplificar aquela expressão que a gente estava falando ali. Quer dizer, se psi é maiorana, né? Provavelmente gama 5 psi não deve ser, vamos ver, talvez não seja maiorana. Vamos voltar aqui um instantinho só. Então a gente está querendo pegar quem é o espinor gama 5 psi conjugado de carga. É isso que a gente está querendo ver. Quero ver se eu arranjo uma relação entre gama 5 psi e gama 5 psi C e o próprio psi. Vamos ver o que a gente pode dizer a respeito disso. Vamos usar, quer dizer, a condição de conjugação de carga, né? Ela vai ser, então, vai ficar C, vou voltar aqui, vamos ver se a gente faz de uma maneira talvez um pouquinho mais simples, né? C gama 5 psi barrado. E depois tudo isso aqui transposto. Então, quando eu barro isso aqui, eu vou ter o Fermat barrado, vamos dizer assim, vou ter psi barrado, e aí o gama 5 barrado, que é o menos gama 5. E isso aqui transposto. Então eu barrei, estou usando as propriedades do barra. O barra troca a ordem, né? Então, vamos ver se isso aqui faz sentido direitinho, porque gama está legal. Então você vai ficar menos C, gama 5 transposto, e aí psi barrado transposto. Aí eu boto C é menos 1C. Então a gente vai ter... Isso aqui vai ficar C, gama 5 transposto, C é menos 1, é o próprio gama 5. Então, o sinal menos persiste. Menos gama 5 é psi barrado, C psi barrado transposto, que é o psi C. Então, tá. Então, gama 5 psi C é igual a menos gama 5 psi C. Acho que é isso que a gente está mostrando. Que aí ficou menos gama 5, isso aqui é o psi barrado transposto. Então, eu tirei o barrado, quer dizer, eu tirei o conjugado de carga disso aqui, que é isso aqui. Aí aqui, só para simplificar, para não ficar abrindo aquelas operações todas, eu usei a propriedade do barrado. Então, psi barrado, gama 5 barrado, mas gama 5 barrado é menos gama 5, tudo isso aqui transposto. Então, fica menos C, gama 5 transposto, psi barrado transposto. Boto C é menos 1C. C, gama 5 transposto, C é menos 1 é menos gama 5. Isso aqui dá o psi C. Então, a gente chegou a essa conclusão que, então, se o meu espinor é maiorana, aí o meu gama 5 psi é anti-maiorana, né? Se psi for maiorana, então, quer dizer, então isso aqui é geral. Gama 5 psi C é menos gama 5 psi C. Então, se psi é maiorana, então, gama 5 psi conjugado de carga é menos gama 5 psi. Então, ele é anti-maiorana. Então, é claro que então eu boto um I aqui, I.
gama 5 psi conjugado de carga, ele é antilinear, então ele vai transformar esse I no menos I. Então, isso aqui vai ficar I gama 5 psi. Então, I gama 5 psi é Majorana. Tá legal. Só queria lembrar desse, quer dizer, chegar a isso aqui. Então, talvez, né, a partir disso aí, a gente conseguisse mostrar que se o... Então, quer dizer, então aqui eu acho que fica fácil mostrar, então, que, de novo, uma outra forma de mostrar que o Majorana vai é zero. Porque se eu pegar gama 5 psi conjugado de carga, isso aqui é menos gama 5 psi. Mas, se ele é Majorana, se ele é Weyl, então isso aqui, vamos dizer, se ele é Weyl F, então isso aqui é psi. Então vai ficar psi C igual a menos gama 5 psi. Mas gama 5 psi é o próprio psi, então fica psi, mas esse psi é Majorana. Então isso aqui é psi. Então fica de novo, psi igual a menos psi, então psi daí é zero. Então essa relação também poderia ser utilizada. A gente fez de outra forma, mas essa relação aqui também serviria para mostrar que Majorana vai, então só para lembrar, então em 4 dimensões, tudo isso para a gente só mostrar isso, em 4 dimensões nós não podemos definir Majorana vai, como a gente pôde fazer em 2 dimensões. Então nós temos a melhor possibilidade, é só mesmo espinores de Majorana. Então são sujeitos a essa condição de realidade. Claro que depois a gente pode, né, escrever um espinor de Majorana em função das suas componentes quirais, só para a gente lembrar o seguinte: todo férmio, né, pode ser decomposto numa parte left, mas numa parte right. Eu posso sempre decompor isso dessa forma. Aí vamos lembrar o seguinte: se eu pegar o psi left e tirar o conjugado de carga, isso aqui vai ser, na verdade, né, vamos botar, vai ser o psi left é 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então, isso aqui é o psi left. A projeção left desse espinor. Vamos tirar o conjugado de carga dele. Então, isso aqui vai ficar C, aí vai ficar 1 mais gama 5 sobre 2 psi barrado. E tudo isso aqui transposto. Então, vamos barrar primeiro. Vai ficar C, aí vai ficar psi barrado. Aí, 1 mais gama 5 barrado é 1 menos gama 5. Sobre 2. E tudo isso aqui agora transposto. Na primeira barrei, claro, tem que primeiro barrar e depois transpor. Então, isso aqui vai ficar C, aí vamos ter 1 menos gama 5 transposto sobre 2, psi barrado, transposto. E a gente faz o esquema de sempre. Bota C menos 1, C. Então, o primeiro termo vai ficar C, C é menos 1, C, vai ficar a própria identidade. O segundo termo vai ficar C, gama 5 transposto, C menos 1, é o próprio gama 5. Então, vai ficar 1 menos gama 5 sobre 2. E C, psi barrado transposto, é psi C. Então, o psi left conjugado de carga isso aqui é o projetor right. Então, o psi left conjugado de carga é a componente right do psi C. Então, a gente pode escrever isso aqui, vai ser o psi C projetado na quiralidade right. Né? A gente tem essa relação aqui. Porque isso aqui é a componente right do psi C. Então, é a componente right do psi C. Então, essas duas coisas se trocam desse modo. Claro, fazendo o exercício semelhante, a gente mostra que psi right C é o psi C left. Então, se a gente volta a essa relação, deixa eu apagar isso aqui então agora. Então, se a gente volta àquela primeira relação, por que eu estou querendo colocar com isso? Para a gente poder fazer a ponte entre Majorana e Weyl. Então, psi é psi left mais psi right. Mas o que a gente mostrou? A gente mostrou que o psi right, na verdade, se o espinor é Majorana, se o espinor é Majorana, psi C é psi. Então, se o espinor é Majorana, psi right é igual a psi left C. Então, quer dizer, para Majorana, né? Vamos botar aqui. Então, deixa eu botar isso aqui primeiro. Então, para espinores de Majorana, então vale que o psi left conjugado de carga é o psi right. E, claro, o psi right conjugado de carga é o psi left. Então, quando eu pegar o meu espinor, eu posso pegar psi left mais psi right. Mas aí eu posso escrever o meu psi right como sendo o meu psi left
conjugados de carga. Então, quer dizer, o espinor de Majorana fica perfeitamente determinado só pela sua componente de quiralidade left, porque a componente de quiralidade right é o conjugado de carga da left. Eu poderia escrever um espinor de Majorana dessa forma: psi left mais C, psi left, C, psi left barrado, transposto. Então, conhecendo o espinor left, eu tiro, ou posso fazer o contrário, eu posso especificar ele só pela parte right, dizendo que isso aqui é o psi right C. Então, existe uma equivalência, quer dizer, em conteúdo, quer dizer, um Majorana, ele é equivalente à sua componente left. Não significa que a componente right dele seja zero, mas significa que a componente right dele nada mais é do que uma réplica da componente left. Então, todos os graus de liberdade do espinor de Majorana podem estar alocados, né, só na parte left ou só na parte right, tanto faz. Então, só para a gente dar uma olhadinha, vamos olhar, apagar isso aqui, vamos olhar o espinor, a forma desse espinor. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar o espinor de Majorana, psi, né, escrevendo dessa forma, né, psi left mais C, né? Psi left barrado, transposto. Vamos dizer que a gente então fez isso aqui. Vamos olhar, né, a forma desse espinor, por exemplo, né? Então eu estou com os espinores de Weyl aqui. Se a gente for trabalhar na representação de Weyl, tá, o psi left está certo, é a parte. Então, se a gente olhar isso aqui, a gente pode olhar isso aí de duas maneiras, né? O espinor de Majorana, isso aí é geral, isso é independente da representação. Mas, se eu for olhar isso aí na representação, vamos dizer assim, de Weyl, então isso aqui é geral, independente, quer dizer, vamos dizer assim, independente da representação. Estou fazendo isso porque depois a gente vai querer passar da notação de Majorana para a notação de Weyl. Então, só vamos aproveitar e fazer isso logo no início. São coisas simples, de repente vocês podem fazer de outro jeito, né? Mas assim, só para saber os resultados são esses. A gente pode sempre escrever um espinor de Majorana conhecendo só a sua parte left. Por isso que às vezes o neutrino, quando se fala do neutrino de Majorana, né? O neutrino massivo de Majorana, na verdade, basta, como o férmio de Majorana tem massa, então isso é equivalente a dizer que você pode construir uma coisa massiva só com férmio left. Não significa que um férmio quiral vai ter massa nula. Você pode construir um termo de massa para um férmio quiral, mas só que olhando dessa forma. Quer dizer, o que é o termo de Dirac? A massa, quer dizer, a estrutura do termo de Dirac é essa aqui: psi left right, psi left barrado, psi right, mais psi right barrado, psi left. Agora, se o espinor for Majorana, o psi right, a gente sabe, isso aqui é psi left barrado, psi right é o psi left C. E mais psi right barrado, psi left. Então, quem é o psi right barrado? Psi right barrado, né? Vamos botar assim, psi right barrado. Quer dizer, eu posso escrever isso aqui também em função do psi left. Quer dizer, eu sei que o psi right, o psi right é o psi left conjugado de carga. Então, eu posso escrever o psi right dessa forma aqui. Vai ser o psi left conjugado de carga barrado psi left. Então, vocês estão vendo que com um férmio left, eu consigo construir um termo de massa. Desde que, isso é o que a gente chama de massa de Majorana. Quer dizer, a massa, né, a massa de Dirac é essa aqui. Se o férmio for Majorana, a parte right dele é equivalente à parte left. Então, só conhecendo um férmio left, eu consigo escrever um termo de massa. Que é o que a gente chama de termo de massa de Majorana. Então, o termo de massa de Majorana é isso que a gente faz. A gente pega um férmio left, posso pegar alguma coisa assim, psi left barrado, e multiplicar por um que left C. Não importa, eu estou acoplando dois left. Então, isso aqui já me define uma espécie de um termo de massa. Certo? Então, só chamar a atenção disso aí. Então, esse férmio de Majorana, né? Quer dizer, eu tenho essa representação aqui, eu posso
aproveitar para dizer, não, é possível sim que um férmio quiral tenha massa, só que a massa dele não vai ser a massa, já que ele não tem parte right, então, se ele for eminentemente quiral, né, ele não tem parte right, então eu não posso construir o termo de massa, mas se ele for Majorana, a parte right é equivalente a left, então a partir de um spinor left eu consigo construir um termo de massa, mas que é o termo de massa de Majorana, só para chamar a atenção disso. Agora, então aquela decomposição, né, para férmio de Majorana é independente da representação. Vamos olhar essa decomposição, como é que ela fica na representação de Weyl, só para a gente lembrar da representação de Weyl. Na representação de Weyl, nós temos o seguinte, a nossa matriz gama 0, a gente escreve como sendo 0, 1, 1, 0. E, se eu me lembro bem, a matriz gama 5, na matriz gama 5, nas matrizes gama espaciais, a gente escreve 0 menos sigma, acho que vai ser assim, sigma 0. Vamos tirar a matriz gama 5. A matriz gama 5, independentemente da representação, é I gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então, vamos tirar a matriz gama 5 na representação de Weyl. Que eu nunca sei, se é mais, eu acho que é menos aqui, mais aqui. Vai ficar I. Gama 0 é 0, identidade, identidade 0. Gama 1 é 0, menos sigma x, 0. 0 menos sigma y 0. E 0 menos sigma z 0. Vamos fazer esse produto aqui primeiro. Então, vai ficar menos YZ, 0, 0 e menos YZ, né? Deixa eu ver se eu não errei em cálculo. Menos YZ, 0, 0, menos YZ. É sigma Y, sigma Z é I sigma X, né? Então aqui vai ficar I sigma X. E aqui vai ficar I sigma X. Então vamos tirar esse menos I, com esse I já vai dar 1. Aí agora, quando eu fizer esse produto aqui, essa matriz por essa aqui, isso aqui vai dar 0, 0. Aí vai ficar menos sigma x vezes sigma x. Então vai ficar menos a identidade, que vai ficar menos sigma x ao quadrado. Aí quando eu pegar esse cara aqui, vai ficar sigma x ao quadrado, que é a identidade. E aí aqui vai dar 0. Aí agora, essa matriz aqui vezes essa vai ficar 0, 0, 0, 1, 0, vai ficar 0, não, vai ficar 1, perdão, vai ficar, por exemplo, isso aqui, ó, 1, 0, 0, 0, menos 1. Então, fica certinho. Então, a matriz de Weyl, a matriz de quiralidade, a matriz de gama 5, na representação de Weyl, fica assim, gama 5 é igual a identidade, 0, 0, menos a identidade. Perfeito. Então, claro, se eu pegar um férmio left, né, quer dizer, o que é o férmio left? É 1 mais gama 5 sobre 2, né, se eu pegar, então, a parte left de um férmio, ele vai ser 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então, quando eu pegar 1 mais gama 5, essa parte aqui de baixo vai cancelar com a identidade e vai ficar 2 vezes a identidade só aqui em cima. Cancela o 2, então isso aqui vai ficar identidade 0, 0, 0, atuando em psi. Então, isso aqui vai pegar as duas primeiras componentes de psi, vai ficar psi1, psi2, 0, 0. Então, um férmio de Weyl left na representação de Weyl só tem as duas componentes superiores. E se eu pegar um férmio right, que vai ser a componente right, 1 mais gama 5, 1 menos gama 5 sobre 2 que, então, quando eu pegar a matriz 1 menos gama 5, eu vou ter 1 menos gama 5, né? Então, eu vou pegar a identidade, vai cancelar, e aqui embaixo vai ficar mais, vai ficar o 1 vai ficar embaixo, vai ficar 0, 0, 0, 1, atuando em que? Então, isso aqui vai ficar 0, 0, que
que 3, que 4. Se tiver 4 componentes. Então, quer dizer, um fermion chiral left fica só em cima e um fermion chiral left, right fica só... Isso na representação de Weyl. Na representação de Dirac, as coisas, o fermion left tem todas as componentes, está tudo misturado. Mas aqui não, aqui separa bem. Na representação de Weyl, você mostra o fermion left em cima e o fermion right embaixo. Então, isso aqui só para lembrar da representação. Mas não é isso que a gente quer. A gente está querendo olhar a forma, né, desse objeto aqui. Como é que fica? Então, eu já sei, na representação de Weyl, eu vou ter essas duas componentes em cima. Porque psi left vai ficar pá, pá, e o resto é tudo zero. Agora, vamos ver a matriz de conjugação de carga na representação de Weyl. Então, aquilo lá vai dar para nós, vamos botar assim, C, vamos botar aqui C, psi left barrado, é psi left dagger, gama zero, transposto. Vou botar só assim, né? Então, vai ficar C, gama zero transposto, psi left star. Então, C, gama zero transposto. Boto C a menos 1 aqui, vai ficar menos gama zero e o C. Então, tá, isso aqui é o normal do maiorado. Então, nós estamos escrevendo, o que só vamos colocar para poder já não ficar tendo que barrar, vamos botar assim. Então, C, psi left barrado transposto, né? Que no fundo é o psi left C. Eu posso escrever como sendo menos gama zero, C, psi left star. Muito bem. Então, a gente está precisando ver que é a matriz de conjugação de carga na representação de Weyl. Então, vamos lá. O que caracteriza a matriz de conjugação de carga é essa relação. C, gama mi transposto, C é menos 1, é igual a menos gama mi, então aí vai ficar o C aqui. Então, se a gente pegar a matriz gama zero, ela é simétrica. Então, isso aqui então vai ficar C, gama zero, igual a menos gama zero C. Então, ela é anticomuta. A matriz gama x é antissimétrica. Então, vai ficar C, gama 1 igual a gama 1C. A matriz gama 2, né? Como é que ela é? Gama 2 é 0, 0, 0, 0. Aí é 0i menos i 0, que é menos sigma y. E o sigma y é 0 menos i 0. Então, essa matriz é simétrica. Então, a matriz gama y, a gama 2, ela é simétrica. Então, aqui fica simétrica. Então, fica C, gama 2, igual a menos gama 2C. E a gama 3 é antissimétrica. Então, C, gama 3, igual a gama 3C. Então, a matriz C, ela tem que anticomutar com gama 0 e com gama 2, e ela comuta com gama 1 e com gama 3. Então, eu posso tomar C igual a uma fase, né? Quer dizer, a gente pode botar aqui um número, vamos dizer assim, um eta, vezes gama 0 e gama 2. Concordam, né? Porque essa matriz aqui anticomuta com gama 0, anticomuta com gama 2, comuta com gama 1 e comuta com gama 3. Mas a matriz C, ela é antissimétrica. Então, vamos ver se ela vai ficar antissimétrica. Vai ficar eta, gama 2 transposto é gama 2, e gama 0 transposto é gama 0. Aí, trocando a ordem, dá menos gama 0 e gama 2. Então, ela é antissimétrica. Por outro lado, ela é unitária. A matriz C tem que ser unitária. Então, o C dagger vai ser eta star, tirando o dagger. Gama 2 dagger é menos gama 2, e gama 0 dagger é o gama 0. Então, isso aqui é eta star, gama 0, gama 2. Então, vamos botar aqui o C dagger seria eta star, gama 0, gama 2. Agora, vamos tirar o C a menos 1. É 1 sobre eta. Como é que eu inverto essa matriz? 1 sobre eta, inverto o gama 2. Gama 2 inverso. Gama 2 inverso é o próprio é menos gama 2, porque gama 2 ao quadrado é menos 1. Então, o inverso de gama 2 é menos gama 2. O inverso de gama 0 é o gama 0. Então, isso aqui é 1 sobre eta, gama 0, gama 2. Então, eta star tem que ser igual a 1 sobre eta, para que C dagger seja igual a C menos 1. Essa matéria. E aí, então, o módulo de eta ao quadrado é 1. Então, eta é igual a 1. Então, eta é uma fase. Então, tudo bem. Então, eu posso escrever a minha matriz de conjugação de carga, né, como sendo, como eu coloquei aqui, uma fase, gama 0, gama 2. Onde essa fase, então, isso aqui, eta é uma fase. Então, a matriz de conjugação de carga é essa aí. Então, tá legal. A gente pode... Agora, vamos tirar a expressão explícita. Gama 0
é 0, identidade, identidade, 0. E a matriz gama 2 é 0 menos sigma y, 0. Então, C, gama 0, gama 2 vai ficar sigma y, 0, 0, vai ficar sigma y, 0, 0, menos sigma y. Então, essa é a matriz. Como sigma y é uma matriz puramente imaginária, pode botar um i aqui na frente, né? Tanto faz, botar, porque aí fica tudo real, vamos dizer assim. Então, ficaria i, botar assim, a gente pegaria i, sigma y, 0, 0, menos sigma y, digamos que a gente fizesse isso. Então, a minha matriz, então, final das contas, né? É psileft C vai ser menos gama 0, que é menos 0, 1, 0, C, que tem um i aqui, aí é sigma y, 0, 0, menos sigma y, psileft star. Então, meu psileft conjugado de carga vai ser menos i, aí essa matriz aqui vai ficar 0, menos sigma y, 0, sigma y, 0. Então, isso é uma vezes psileft star. Psileft star é psi1 star, psi2 star, 0, 0. A gente viu que psileft é psi1, psi2, 0, 0. Então, isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui, então, psileft C vai ficar menos i. Então, isso aqui vai ficar esse primeiro aqui. As duas primeiras componentes vão ser 0. E as duas componentes de baixo vão ser sigma y atuando em psi1 star, quer dizer, no fundo, atuando no psileft star. Que o psileft é só isso aqui, psi1 star. Então, a estrutura do espinor de Majorana, né? Então, na representação de Weyl, ela fica psileft, então vai ficar psi1, psi2, que é o psileft, e o C, psileft barrado transposto, quer dizer, o psileft C ficou isso aqui. Ficou em cima, né? Ou ficou, não, parece que ficou embaixo, peraí, acho que eu fiz besteira. Tá certo. Quando eu multiplicar, exatamente, fica aqui embaixo. Então, a parte de baixo, então ficou psi1, então ficou, na verdade, fica assim, fica o psileft, as duas componentes aqui de cima são o psileft, que é o psi1, psi2, e aí o psileft C, a parte de baixo fica menos i, sigma y, psileft star. Então, se eu escolher, não i, mas se eu escolhesse menos i, que aí vai ficar o seguinte, deixa eu botar aqui, se a gente abrir essa expressão, ela vai ficar assim, vai ficar psileft na parte de cima, então são as duas componentes de psi1, psi2, então forma de Majorana, psi1, psi2, e aqui embaixo vai ficar 0, menos i e 0. Mas aí, menos i com menos i dá menos 1, e menos i com i dá 1. Pode fazer o contrário, para obter aquela matrizinha, que é a matriz de Levi-Tivita, né? 0, 1, menos 1, 0. Então é melhor a gente definir nessa representação, vamos definir o gama 5 como sendo menos i, gama 0, gama 2. Então significa que eu vou não multiplicar por i, mas por menos i. Então eu vou redefinir, é mais conveniente a gente definir a matriz de conjugação de carga. Nessa representação, vamos dizer que ela vai ser menos i, gama 0, gama 2. Então, se eu botar o menos i, eu vou estar trocando esse sinal que vai ficar i no final do dia. Então, eu só troquei tudo i. Então, onde tem i, vai ficar menos i. E aí aqui vai ficar, quando eu fizer assim, vai ficar 0, 1, 1, 0. Então, a gente pode botar aqui aquela matriz de Levi-Tivita, né? Quer dizer, uma matriz Levi-Tivita no espaço espinorial, essa matriz epsilon, e aqui o psileft star. Então, isso ficou, exatamente, ficou sigma y, psileft, então ficou assim. Ela vai ser psileft, vai ficar psi1, psi2, e aí essa matriz aqui, 0, 1, menos 1, 0, multiplicando
Psi1 star, Psi2 star. Então fica Psi2 star, Psi1 star. Então, quer dizer, a estrutura do espinor de Majorana na representação de Weyl fica muito oportuna, porque eu trabalho só com o left, e aí aqui eu vou estar trabalhando, quer dizer, no fundo, a gente está colocando aqui a representação meio zero do grupo de Lorentz, aqui a representação meio zero, e aqui nós estamos colocando o conjugado complexo da meio zero, a menos da matriz F, que seria 0 meio, que é a parte Y. Então, essa é a estrutura. Por que eu estou colocando isso? Porque lá na frente, quando a gente sair, a gente vai primeiro fazer a supersimetria com o férmio completo de Majorana, para ficar mais didático. E depois a gente vai querer passar para a notação em geral dos livros e dos artigos, que é passar dos espinores de Majorana, mas escrever os espinores de Majorana na representação de Weyl. Então, os espinores de Majorana na representação de Weyl têm essa característica, né? As componentes Psi1, Psi2, Psi3, Psi4, né? Se ele é Majorana, se redistribuem assim. Fica Psi1, Psi2 é isso aqui, e o Psi3, Psi4 nada mais é do que isso aqui. Então, só para vamos guardar isso aqui, que isso aqui vai ser útil para a gente mais tarde. Então, só até agora, como vocês viram, de novo, né, vale aquele resultado. Tudo que a gente faz na supersimetria é perder tempo com álgebra espinorial. Então, agora vamos começar a falar da supersimetria em 4 dimensões, sabendo que nós não temos espinores de Majorana-Weyl, então o nosso gerador de supersimetria é um espinor de Majorana, tá? Depois a gente vai voltar a isso mais tarde, outra hora. Então, nós vamos construir o nosso superespaço. Então, nós temos nosso superespaço, então, a prática, né? A prática da supersimetria é introduzir primeiro o superespaço. Então, nós estamos em 4 dimensões. Então, vamos introduzir as nossas coordenadas espaço-temporais e vamos introduzir, então, os férmios de Majorana em 4 dimensões, que também tem 4 componentes. Então, aqui são férmios de Majorana. Então, os férmios de Majorana em 4 dimensões tem 4 componentes. Não estou dizendo a representação. Se eu estiver trabalhando na representação de Majorana, os férmios de Majorana ficam reais. Se eu estiver trabalhando na representação de Weyl, os férmios de Majorana não ficam reais, mas ficam com essa estrutura aqui. Então, vamos deixar ainda geral. E aí, o que é uma transformação de supersimetria? Uma transformação de supersimetria é uma translação no superespaço, né, seguindo mesmo procedimento das 3 dimensões. Nós fazemos uma translação na coordenada espinorial, para cada componente, então, θ' alfa, θ mais epsilon alfa, onde esse epsilon é Majorana, e fazemos a translação espacial x'mi, vai ser x'mi, vou botar aqui mais i, epsilon barrado, vamos botar γmi, θ. Por que a gente coloca o i? Vamos ver em 3 dimensões, quer dizer, epsilon barrado, γmi, θ, lembrando das nossos trabalhos com espinores de Majorana. Quero tirar o conjugado complexo disso, para saber se isso é real ou complexo. Lembrando que os espinores anticomutam. Então, essa condição aqui, conjugado de carga, conjugado de complexo, é a mesma coisa que o barrado. Vai ficar θ barrado, γmi barrado é menos γmi epsilon. Agora, se os espinores... então, só... perdão. Que o γmi barrado é γmi, perdão. γmi barrado é γmi. Então, fica θ barrado, γmi barrado é epsilon. Muito bem. Barrado do barrado é o epsilon. Agora, nós sabemos que para espinores, um bilinear dessa forma, ele pode se escrever sempre assim, menos epsilon c barrado, γmi, θc. Nós já tínhamos aprendido isso, né? Que a gente pode sempre transformar o condensado, o bilinear fermiônico, no bilinear dos conjugados de carga. Só que no caso do γmi, troca de sinal. Se eu pegasse assim, epsilon barrado, θ barrado, epsilon, isso aqui é epsilon c barrado θc. No escalar, não tem troca de sinal. No γ5 também não. Θ barrado, γ5 epsilon é a mesma coisa que epsilon conjugado de carga barrado, γ5 θ conjugado de carga. A gente já tinha feito isso em outras ocasiões, em 3 dimensões, inclusive a gente viu essas coisas. Agora, aqui, por γmi, troca de sinal. Então, agora, se esses caras, então, quer dizer, isso aqui é uma identidade. Agora, se esses caras são Majorana, então, isso aqui acontece. Então, o conjugado
complexo desse K é menos ele, então ele é puramente imaginário. Então a gente coloca um I aqui para manter essa expressão aqui real, tá certo? Então essa expressão aqui é real. Então a gente implementou a supersimetria no superespaço. E aí o nosso próximo passo era definir o supercampo. Agora vamos lembrar do seguinte, vou apagar isso aqui. Deixa eu ver se vai ser interessante a esse ponto, né? Definir ou não, quer dizer, usar ou não os pneus de Majorana na representação de Majorana, com as componentes reais. Vamos pensar, então a gente vai ter que fazer uma expansão. O que é o supercampo agora? Um supercampo é uma função do xmi e do θ. E aí agora eu tenho 4 componentes θ. Então vamos dizer, se eu estiver trabalhando, né, quer dizer, eu tenho 4 componentes que são anticomutantes. Então eu vou fazer uma expansão em θ. Só que em 3 dimensões, a expansão em θ terminava no segundo termo, porque eu tinha 2 componentes. Aqui nós vamos ter que ir até o 4º termo. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor, né, que a gente tiver trabalhado, quer dizer, esse θ para nós é um espinor de Majorana. Então está sujeito a uma condição de realidade. Então θc é igual a θ, tá certo. Então, quando for, quer dizer, se o espinor de Majorana não estiver na representação de Majorana, ele pode ter componentes complexas. Se ele estiver na representação de Majorana, todas as componentes dele serão reais. Então vamos fazer o seguinte, talvez a gente tirar, quer dizer, como a gente fez em 3 dimensões, a gente supôs que as componentes todas fossem reais, né? Então vamos supor que a gente esteja trabalhando com os pinores de Majorana na representação de Majorana. Então eu tenho componentes θ1, θ2, θ3, θ4, todas reais, né? Então poderíamos pensar dessa forma. Vamos pensar assim. Então a gente vai estar trabalhando com θ alfa real, ou seja, eu estou com os pinores de Majorana na representação de Majorana. Então eu estou usando representação de Majorana. Então a gente vai poder expandir isso aqui da seguinte maneira. Primeira componente é a componente independente de θ. Então vai ficar isso aqui. Depois eu vou pegar a primeira, vamos supor que esse campo aqui, né, não estou dizendo qual é a natureza dele. Vamos dizer, vou pegar aqui um θ alfa. Então vamos dizer, esse campo aqui vamos dizer que seja um campo escalar. Então um escalar de Lorentz. Então isso aqui é um escalar de Lorentz. Então aqui eu vou pegar um θ alfa e aqui eu vou colocar, por exemplo, um psi alfa, para formar um escalar de Lorentz. Quer dizer, na verdade, né, para eu formar um escalar de Lorentz, a gente tem que pensar, eu tenho que formar, quer dizer, uma coisa linear seria isso aí, θ barrado psi. Não estou dizendo que o escalar necessariamente é real, não, mas se eu quiser formar um bilinear escalar de Lorentz, por exemplo, eu vou pegar θ barrado psi. Se esse θ é Majorana, quer dizer, isso aqui o θ, a gente já sabe, θ barrado, né, é menos θ transposto, C é menos 1. Então, a gente vai poder escrever essa grandeza aqui, quer dizer, θ barrado, eu vou escrever como sendo menos, quer dizer, então essa grandeza θ alfa, psi alfa, né, eu vou poder escrever como sendo, quer dizer, se esse cara aqui é Majorana, vamos botar assim, vamos dizer, θ c igual a θ, isso aqui é Majorana. Então, θc, então a gente vai escrever C, θ barrado, transposto, igual a θ. Aí eu vou transpor essa equação, então eu vou ter θ barrado, transposto, é igual a θ, C é menos 1. Opa, C é menos 1 θ. Então, isso aqui é um espinor de Majorana. Então, C, θ barrado transposto é igual a θ. Aí eu estou tirando θ barrado transposto, é C é menos 1 vezes θ. Vamos transpor essa equação. Então, θ barrado vai ser θ transposto, C transposto é menos 1, mas C transposto é menos 1 é menos, a matriz C é antissimétrica, então a matriz inversa também é antissimétrica. Então, eu posso escrever o θ barrado como sendo menos θ transposto, C é menos 1. Então, quer dizer, eu posso escrever isso aqui como sendo menos θ transposto, C é menos 1, psi, ou seja, alguma coisa como sendo θ alfa, C é menos, como a gente fez lá, C é alfa beta, psi beta. Né? Então,
Agora, mas isso aí não tem problema nenhum, quer dizer, poderia dizer, se eu definir assim ou assim, é a mesma coisa, porque o que vai estar em jogo vai ser uma redefinição de campo. Eu posso reabsorver isso aqui e chamar isso aqui de um psi-alfa. Então, esse primeiro termo aqui, a gente pode escrever assim, vou botar assim, θ barrado psi. Então, isso aqui é um escalar de Laplace, é o primeiro termo. Não estou perdendo nada. Estou colocando, quer dizer, se θ é um spinor de Majorana, talvez não precise nem trabalhar na representação de Majorana, porque se θ é um spinor de Majorana, né, tem as 4 componentes θ, né, não precisam ser necessariamente reais, o único termo linear que eu posso escrever é um termo, se eu quero formar um escalar, então tem que ser, as componentes daqui tem que estar contraídas com essa aqui. E aí esse θ barrado eu acabo podendo escrever assim também. Então é a mesma coisa que eu escrever um θ alfa, C a menos 1 alfa beta, θ beta. Então essa é a primeira componente. Agora, nós temos que formar a segunda componente, que é a componente quadrática, que é a componente em θ barrado θ. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, quais são, né, quer dizer, quando eu tenho um spinor de Majorana, quer dizer, um spinor de Majorana, a gente sabe as seguintes características. Θ barrado, gama mi, θ é identicamente zero. Por quê? Porque nós sabemos que essa expressão aqui pode sempre, se os spinores anticomutam, essa expressão pode sempre ser escrita assim, θ menos θc barrado, gama mi, θc. Nós acabamos de usar isso aqui ali. Quer dizer, quando eu troco, né, quando eu pego o bilinear, eu posso trocar o bilinear colocando os conjugados de carga, criando esse sinal menos por causa da matriz de gama mi. Mas se esses spinores aqui são Majorana, então isso aqui é menos θ barrado, gama mi, θ. Então a gente prova que isso é igual a menos isso, portanto essa grandeza é zero. Então para os spinores de Majorana, θ barrado, gama mi, θ é identicamente nulo. Vamos ver agora θ barrado, gama 5 θ, se isso é zero ou não. Isso eu tenho aqui. Então, quando a gente pega essa grandeza, né, θ barrado, gama 5 θ. Então, vamos tirar o transposto dessa grandeza. O transposto dela é ela mesma, porque isso aqui é um número no espaço espinorial. Agora, vamos usar a propriedade de transposição. Transposição passa um spinor pelo outro, então vai ficar menos θ transposto, gama 5 transposto, θ barrado transposto. Aí vamos colocar aqui C é menos 1, C. C é menos 1, C. Então, menos θ transposto, C é menos 1, a gente já sabe que é o θ C barrado. A gente sabe essa relação. Para o spinor, quer dizer, θ C é C, θ barrado transposto. Então, θ C, vamos dizer assim, θ C barrado, né? O que é o barrado? É a gente pegar, vamos fazer o seguinte aqui, θ C igual a C, θ barrado, vamos tirar o transposto dessa equação, então θ C transposto, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o barrado dessa expressão, θ C barrado, isso aqui é C, tirando o barrado disso aqui, C, vou botar aqui, primeiro vamos escrever, abrir isso aqui. Isso aqui é C, θ dagger, gama 0, transposto. A gente já fez isso 1000 vezes, né? θ C é C, gama 0, transposto, θ star. Aí eu boto C é menos 1, C. Então, θ C é menos gama 0, C, θ star. Muito bem, então vamos tirar o θ C barrado. θ C barrado é menos gama 0, C, θ star, dagger, gama 0. Estou tirando o barrado desse spinor aqui. Então vai ficar menos, aí vai ficar θ star, dagger, θ transposto. C dagger é C é menos 1. Gama 0 dagger é gama 0. E gama 0 aqui. Então vai ficar a identidade aqui. Então fica θ C barrado é menos θ transposto, C é menos 1. Então menos θ transposto, C é menos 1, é o θ C barrado. Aí nós tínhamos visto mais cedo hoje, que C, gama 5 transposto, C é menos 1 é o próprio gama 5. E C, θ barrado transposto, é o θ C. Então, por exemplo, para dois spinores quaisquer, se eu tiver, vamos dizer assim, psi barrado, gama 5, que, eu posso dizer que isso aqui é igual a que C barrado, gama 5, psi C. Então, isso é geral, qualquer spinor.
Agora, se esses espinores forem Majorana, então os 6 saem. Então, quer dizer, se esse espinor aqui é Majorana, eu mostro que θ barrado, gama 5, θ é igual a θ barrado, gama 5, θ. Então, não mostro que é zero. Então, isso aqui existe. Então, esse aqui é diferente. Então, esse aqui pode existir. Se eu pegar agora θ barrado, gama 5, ou vamos dizer, gama mi, gama 5, θ, vamos ver como é que fica isso aí. Então, a mesma coisa, vou fazer mesmo estudo, vou fazer a mesma jogadinha. Vamos dizer, fazer para 2 espinores diferentes, depois a gente bota iguais. Vamos dizer que eu tivesse psi barrado, gama mi, gama 5, qui, transposto. Então, isso aqui é igual a ele mesmo, psi barrado, gama mi, gama 5, qui. Agora, vamos usar as propriedades de transposição. Menos qui transposto, gama 5 transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Aí bota C menos 1, C, vai botando. Então, menos qui transposto, C menos 1 é o que C barrado. Aí eu vou botar C gama 5 barrado, C menos 1 é gama 5. C gama mi transposto, C menos 1 é menos gama mi. E C psi barrado transposto é o psi C. Agora, essas duas matrizes anticomutam. Então, eu posso escrever isso aqui como gama mi, gama 5. Então, também eu mostro que isso aqui é diferente de zero. Isso aqui, em princípio, eu mostro que isso é igual a ele mesmo, não tem contradição de sinal. Então, esse bilinear também existe. Então, está faltando, a gente tem a identidade, gama 5, gama mi, tem a última possibilidade que eu tenho é botar aqui aquelas matrizes sigma mini. Sigma mini θ. Então, porque a gente vai ter... Porque, no fundo, eu vou fazer o termo quadrático. O termo quadrático é um termo que vai ter θ alfa, θ beta. Então, ele vai ter 16 componentes. Eu teria, quer dizer, 16 componentes. O termo quadrático tem 16 componentes. Ó. Aqui tem uma, aqui tem 4. Então, 1, 4. Aqui tem mais uma. Aqui tem mais 4 e aqui tem 6. Então, 5, 6... 10, 16. Então, ao invés de escrever θ alfa, θ beta, que não fica clara a invariância, o caráter de Lorentz, eu vou escrever o termo quadrático em função dessas combinações aqui. Θ barrado, θ, que é um escalar. Θ barrado, esse aqui não vai precisar entrar, porque é zero. Esse aqui entra. Vamos ver o que vai acontecer com sigma mini. Sigma mini, nós lembramos, né? O gerador ele pode ser escrito dessa forma, né? Ele é 1/4, né? A gente geralmente toma menos i sobre 4, comutador de gama mi com o gama ni. A gente vai precisar tirar aquela expressão de conjugação, quer dizer, C sigma mini transposto C é menos 1. Como é que fica isso? Então, isso aqui é menos i sobre 4, gama mi. Gama ni menos gama ni, gama mi. Então, quando eu tirar o transposto disso, vai ficar menos i sobre 4. Gama mi transposto, menos gama mi transposto, gama mi. A gente pode até também deixar assim, definir só assim, 1/4. A gente pode definir sem o i. Então, vamos dizer que a gente faça, tirar sem o i aqui, botar só 1/4. Só para lembrar que eu posso definir. Ou então, se quiser, eu posso definir com meio também. Vamos definir assim, para nós, sigma mini é isso aqui. Não é o gerador do grupo de Lorentz na representação espinorial, não. É o produto antissimetrizado. Muito bem. Então, estou tirando um meio, gama mi, menos gama ni, gama mi. Então, vai ficar um meio de gama mi transposto, menos gama mi transposto. Aí eu vou botar C é menos 1. Então, vai ficar um meio. Aí vai ficar C é menos 1, C. Vou botar C é menos 1. E boto C é menos 1, C. Então, C gama mi transposto. C é menos 1 é menos gama ni. E esse aqui é menos gama mi. Então, vai ficar gama ni, gama mi. E esse aqui vai ficar ao contrário, vai ficar menos gama mi, gama ni. Então, C, sigma mini transposto, C é menos 1, está dando ele com sinal menos, está dando menos sigma mini. Certo? Então, tá, só para lembrar disso. Aí agora vamos olhar o bilinear. Então, essa propriedade aqui está valendo. Eu defini meu sigma assim, e essa propriedade aqui está valendo. Muito bem. Agora, vamos tirar, então, psi barrado, sigma mini, qui. Então, vamos fazer a mesma história. Vamos tirar o transposto, que é igual a ele mesmo.
Agora vamos usar a propriedade de transposição, lembrando que é anticomuta. Menos que transposto, sigma mini transposto, psi barrado transposto. Eu vou colocando C é menos 1, C. Então isso aqui vai ficar que C barrado. Aí vai ficar C sigma mini transposto, C é menos 1, que é menos sigma mini. E C psi barrado, então aqui é o psi C. Então, quer dizer, vale essa expressão aqui. Vou botar aqui. Psi barrado, sigma mini, que é o comutador das matrizes gama, que eu posso escrever como sendo menos que C barrado, sigma mini, psi C, não é isso? Sobe esse sinal menos aqui. Então, se esses férmions forem iguais e forem majorana, então eu teria θ barrado, ficaria menos θ barrado, sigma mini, θ vai ser menos θc barrado, que é θ. Então, vai dar ele igual a menos ele. Então, essa expressão também é identicamente zero. Então, no espaço espinorial, para as penúrias de Majorana, anticomutantes, obviamente, dessas 16 grandezas, eu perco 10. Então, eu fico 1, 2, 6. Então, a gente pode escrever isso aqui agora, sim, sem perda de generalidade. θ barrado, θ, é um outro escalar, que eu posso chamar de um escalar, sei lá, que. Então, isso aqui é um escalar. Aí, posso pegar θ barrado, gama 5, θ. Quer dizer, se esse campo aqui for escalar, isso aqui é pseudo-escalar, então eu vou ter um outro campo escalar aqui. Eu vou chamar até de, vou chamar isso aqui de φ, que é o escalar, e esse aqui é um pseudo-escalar aqui. Agora, posso ter um campo vetorial, θ barrado, gama mi, gama 5, θ, e aí botar um campo vetorial aqui, bmi, não estou falando, né? Ou se quiser, posso chamar de ami. Então, a gente já eliminou tudo que é bilinear. Então, essa aqui é a parte linear, e essa aqui é a parte bilinear. Então, eu varri todas as possibilidades. Eu poderia formar θ-alfa, θ-beta, daria 16 componentes. Então, as 16 componentes podem ser escritas dessa forma, onde dessas aqui, 4 são zero, porque o espinor é majorana, e aí eu tenho isso aqui. Depois a gente vai fazer uma reflexão, se não fosse majorana, por que isso aqui aumenta muito. Agora, depois eu vou ter que pegar o termo que é em 3 tetas. θ-alfa, θ-beta, θ-gama. Agora, lembrem-se, θ-alfa, esses termos são anticomutantes. Se isso aqui é anticomutante, isso aqui é um tensor completamente antissimétrico. Então, no espaço espinorial, eu posso escrever que isso aqui seria um epsilon alfa, beta, gama, delta, vezes um θ delta. Quer dizer, eu posso, porque como isso aqui, no espaço espinorial, é um tensor completamente antissimétrico, em vez de ter 4 vezes 4, em vez de ter 64 componentes, na verdade ele tem só 4 componentes. Né? Por quê? Porque, como eles anticomutam, isso aqui é completamente antissimétrico, eu pensaria, qual é o objeto completamente antissimétrico que eu tenho em 4 dimensões? É o reavitivity, só que no espaço espinorial. E aí, como isso aqui tem 3 tetas, né? Isso aqui deve ser uma expressão equivalente a um certo teta. Então, eu poderia escrever, nada me impede de escrever esse termo da seguinte maneira, θ barrado θ, vezes o outro θ barrado, por quê? Porque isso aqui, quer dizer, no fundo, né, essa expressão aqui é equivalente, ela tem, quantas componentes independentes ela tem? Tem 4 componentes independentes só. Então, vamos pensar, a gente podia até pensar dessa forma. Vamos imaginar que a terceira essa componente é θ-alfa, θ-beta, θ-gama, contraído com um tensor no espaço espinorial T-alfa, beta, gama. Por quê? Porque isso aqui é completamente antissimétrico, então eu vou ter aqui um tensor completamente antissimétrico. Só que esse tensor aqui, completamente antissimétrico, eu posso escrever como sendo epsilon, beta, alfa, beta, gama, delta, vezes alguma coisa que vai ter um índice delta só. Vamos falar que eu já usei um psi delta. Então, na verdade, como isso aqui é fermiônico, isso aqui tem um caráter espinorial, isso aqui é um espinor. Então, esse último termo aqui, ele tem que carregar, na verdade, apenas as componentes de um espinor.
Então, sem perda de generalidade, eu posso escrever esse termo aqui, quer dizer, a gente pode escrever isso aqui como sendo θ barrado, θ tem que formar um escalar de Lorentz. Na verdade, eu tenho que formar um escalar de Lorentz a partir desse espinor. Mas esse escalar de Lorentz tem que ser cúbico em θ. Então, a gente vai fazer aqui, a gente pode botar. Isso aqui é cúbico em θ, θ barrado θ é quadrático. E aí eu posso botar aqui θ barrado vezes um espinor xi. Então, esse termo aqui é cúbico em θ, E ele tem, quando esses espinores são de Majorana, eu posso sempre transformar θ barrado em θ transporte Ci a menos 1. Então, no fundo, isso aqui é um objeto que é cúbico em θ. E aí aqui entra esse cara aqui. E aí agora a última possibilidade, né, é eu pegar alguma coisa que tenha 4 θs. Então, uma coisa com 4 θs, né, eu vou poder escrever como θ barrado θ ao quadrado, e aqui posso chamar já... chamar de quê? De um campo lambda, já usei lambda não, né? Então posso chamar esse campo aqui de, sei lá, deixa eu ver, psi, fi, ki, ani, xi, vamos chamar esse campo aqui de zeta. Então, eu consegui formar a expansão, sem perda de generalidade, sem precisar ir para a representação de Majorana, basta que esse fermi seja Majorana, a gente consegue escrever esse espinor na expansão em θ mais geral. Então, a gente está observando o seguinte, agora é escalar. No caso de 3 dimensões, o campo escalar, o supercampo escalar, só continha férmio escalar, espinês e pinzela. Aqui, o supercampo escalar já contém um vetor. E se esse férmio não fosse Majorana, essa expressão não seria zero. Então, ele poderia até contrair com um tensor também. Então, o número de graus de liberdade, né, dos supercampos em 4 dimensões aumenta. Quer dizer, a gente tem quantas componentes aqui? Eu tenho uma componente bosônica, 2, 3, 7, 8. Então, eu tenho 8 componentes bosônicas. E aí, aqui eu tenho esse férmio, 4 componentes, então tem 8 componentes fermiônicas. Não estou dizendo que são graus de liberdade, são componentes. Então, eu tenho 8 componentes bosônicas e 8 componentes fermiônicas. Então, eu já tenho um campo vetorial no próprio supercampo escalar. Então, isso não é muito bom. Por quê? Isso está me misturando. Que eu quero separar o setor de Gauge do setor de matéria. Para mim, um supercampo tem que ter matéria. Quer dizer, a matéria tem que estar num supercampo separado. Então, a gente não vai querer misturar a matéria com o setor de Gauge, olhando um pouco a organização, né, das teorias, né, de unificação, sendo o modelo padrão, na verdade, teoria eletrofraca, a gente quer ter, quer dizer, dentro do modelo padrão, a gente tem matéria fermiônica, a matéria é fermiônica e o setor de Gauge e Higgs é bosônico. Então, nós não queremos, no setor de matéria, ter campo de Gauge. A gente quer separar o setor de matéria do setor de Gauge. Mas esse supercampo está misturando tudo. Eu tenho férmions, tenho escalares, então posso ter Higgs, posso ter férmions e posso ter campos vetoriais também. Então, está tudo muito misturado. Então, esse supercampo é uma representação muito ampla. Então, a pergunta é, como é que eu posso restringir esse supercampo para ter menos componente, ou seja, ter só componente de matéria? Como é que eu poderia eliminar, por exemplo, o campo de Gauge? Então, mas antes disso, acho que vale a pena a gente fazer uma coisa do procedimento da supersimetria. Está definido o supercampo? Tá. Então, vamos olhar agora o que é uma transformação de supersimetria, não mais nas coordenadas do superespaço, mas no supercampo. Vamos implementar a supersimetria no espaço dos supercampos. Então, o que a gente faz? A gente faz aquilo que a gente já trabalhou da outra vez. A gente imagina que a gente vai fazer uma transformação de translação. Então, o meu supercampo é esse aqui, S-mi, né, de θ, alfa. Então, a transformação de supersimetria no supercampo, a gente implementa ela daquele modo passivo. A gente diz que o S', o supercampo transformado, do ponto de vista ativo, perdão, S' de x mi θ é o S
de x' mi, θ'. Então, a gente está fazendo, imaginando que o campo transformado é o campo transladado. Então, a gente vai expressar S', né, de x' θ. Então, vai ser o S de x' mais I, epsilon barrado, gama mi θ, θ mais epsilon. Aí vamos fazer aquela expansão de Taylor. Então, vamos ter o S de x' θ, que é o que vai dar o ΔS para a gente, mais, agora, a parte em θ, né? Quer dizer, a parte expansão em Taylor. Então, vamos ter, mais epsilon, vamos dizer assim, epsilon alfa, aí vamos derivar em relação a θ alfa, e aqui, vamos botar da seguinte maneira, mais epsilon alfa, botar aqui, epsilon alfa, derivada em relação a θ alfa, mais I, epsilon barrado, gama mi θ, a derivada em relação a x'. Então, e aí a gente tem, né, a expressão infinitesimal ΔS, eu posso fatorar, quer dizer, esse cara aqui, né, eu posso escrever como C menos 1, aquele esquema que aqui já está em forma, eu posso escrever esse epsilon alfa, né, de θ alfa, posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever, o meu epsilon, quer dizer, meu epsilon barrado, né, lembrando que o cara, a gente sabe que epsilon barrado, né, epsilon barrado transposto C menos 1, real de Majorana, epsilon igual a C, epsilon barrado transposto. Então, transpõe epsilon transposto, vai ficar epsilon barrado C transposto, que é menos C. Então, menos epsilon transposto C é menos 1, é o epsilon barrado, ou epsilon transposto C é menos 1 é menos o epsilon barrado. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos epsilon transposto, ou epsilon, esse aqui é esse epsilon aqui, né? Perdão, vou escrever, então vamos botar assim, epsilon transposto é igual a menos epsilon barrado C, vamos colocar assim. Isso, então eu posso, ou então então eu poderia fazer o contrário, né? Poderia deixar esse epsilon, melhor talvez escrever isso aqui em função do epsilon, ficaria só, I, gama mi, não, I epsilon barrado, gama mi, θ, dmi. I epsilon barrado, gama mi, θ, dmi. Eu posso escrever isso dessa forma. I epsilon barrado é menos epsilon transposto C é menos 1, gama mi, θ, dmi. Poderia fazer assim. E aqui também eu tenho, isso aqui na verdade é um epsilon transposto d de θ, né? Então a gente pode fatorar esse epsilon aqui, então isso aqui seria menos I, né? Só lembrando, porque é isso mesmo, a gente tem que epsilon C, que é igual a epsilon, né? É igual a C, epsilon barrado, isso aqui é a condição de Majorana para os primeiros epsilon, né? Então, epsilon transposto fica epsilon barrado, C transposto, que é menos C. Então, epsilon transposto, C é menos 1, epsilon barrado é menos epsilon transposto, C é menos 1, tá legal. E aí eu posso escrever isso aqui dessa seguinte maneira, menos I, epsilon alfa, C é menos 1, alfa beta, gama mi, então eu posso botar assim, ó, C é menos 1, tá? Incorporo tudo aqui, gama mi, θ, alfa, dmi. Eu estou formando isso aqui, que é o produto espinorial vai fazendo direitinho, vai ficar epsilon alfa, C é menos 1, alfa beta, gama mi, beta gama, θ gama. Então, no fundo, dá isso aqui. Então, eu posso escrever, posso fatorar esse epsilon alfa, então vou botar, vai ficar menos, então vou botar, vai ficar epsilon alfa, e aí vão ficar aqui d de θ alfa, menos I, C é menos 1, gama mi, menos I, C é menos 1, gama mi, θ,
tudo isso aqui, componente alfa, dmi, atuando em S, no supercampo S. Então, essa aqui seria o que a gente vai identificar, então, com o gerador da transformação de SUS. Vamos chamar isso aqui do nosso, que é alfa. A gente está escrevendo isso aqui como sendo epsilon alfa, que é alfa, né? Que, na verdade, né, eu vou identificar, quer dizer, a gente vai identificar, na verdade, eu poderia botar epsilon transposto, C é menos 1, né? Eu posso, mas vou formar, porque, na verdade, eu poderia escrever isso aqui como sendo um epsilon barrado Q. Mas então esse aqui vai ser a nossa, quer dizer, isso aqui é a nossa transformação de supersimetria. Então, lembrando daquela história, produto de supercampos é um supercampo por causa da regra de Leibniz, né? Quando eu multiplicar dois supercampos, né, eu vou ter essa derivada atuando num produto e essa derivada atuando no produto. Então, eu vou decompor derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a transformação de um supercampo, né, se eu pegar um produto de supercampos, eu vou ter de novo um supercampo, porque eu vou ter a transformação, né, quer dizer, quando eu pegar aqui o produto de dois supercampos, eu vou ter essa, vou fazer aqui. Quer dizer, o que caracteriza um supercampo é essa lei de transformação. Vamos colocar assim, delta S, epsilon alfa, Q alfa, S. E esse operador aqui, Q, ele é um operador puramente derivativo. Então, ele satisfaz a regra de Leibniz. Então, se eu pegar a variação, se eu pegar S1, S2, né, vou botar assim, eu não vou partir do pressuposto que ele se transforma, se eu não pegar que eu pegue um supercampo, então se eu pegar um supercampo S1, então delta S1 é epsilon alfa, que é alfa S1. S2, delta S2 é um outro supercampo, epsilon alfa, que é alfa S2. Então, se eu pegar delta S1 vezes S2, né? Então, aqui eu vou ter, dele está certo, e somar, né? Quer dizer, se eu pegar o produto, né, de dois supercampos, vamos dizer o seguinte, se eu pegar o produto de dois supercampos, essa derivada aqui satisfaz a regra de lá. Então, vamos ver. Então, isso aqui é Q alfa S1 vezes S2, né, mais S1 Q alfa S2. Essa expressão é verdadeira, né? Então, se eu pegar o produto de dois supercampos, né, então aí eu agora multiplico isso aqui por epsilon alfa, né, então eu vou ter a transformada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a transformada do segundo. Mas acho que a demonstração não está muito boa. A gente gostaria de mostrar aqui, se um é supercampo e se o outro é supercampo, o produto deles dois é um supercampo. Então, o produto deles dois se transforma daquela forma, como cada um se transforma. Então, tá. Então, se eu pegar... então, se a gente pega... um cara, quer dizer, se eu pego esse aqui, deixa eu ver aqui, então se a gente quer mostrar o produto de dois, né, se um cara é um supercampo, quer dizer, o produto de dois é o supercampo. Então eu vou pegar vamos dizer o seguinte, como é que seria mais fácil fazer? Eu pegar o produto direto, quer dizer, eu pego esse produto aqui, S1, S2, tá? Tá certo. Então, S1, S2, se S1 de xθ, S2 de xθ. Tá certo, né? Então, expando, mas vai ficar muito complicado. Deve ter uma maneira mais simples da gente fazer. Quer dizer, se a gente atua... Quer dizer, o fato da derivada, do gerador, satisfazer a regra de Leibniz, deveria estar dizendo tudo para nós. Quer dizer, a transformação de supersimetria do primeiro é aquele, a transformação de supersimetria do segundo é aquele. Então a gente se pergunta, quem é a transformação de simetria de S1, S2? Então, quem é isso aqui? Então, se eu conhecer, então, quer dizer, então eu conheço delta S1 e conheço delta S2, tá? Então, se eu multiplicar delta S1 por S2 e multiplicar delta S2 por S1 e somar, eu vou ter que
delta de S1, S2, então tá certo, é isso, delta de S1, S2 vai ser epsilon alfa, Q alfa, atuando em S1, S2. Então a gente faz isso, a gente pega a primeira ali, multiplica por S2, pega a segunda, multiplica por S1 e soma. Então a gente vai ter delta de S1, S2, vai ficar essa derivada aqui, que alfa S1 vezes S2, mais que alfa S2 vezes S1, vai se juntar nisso aqui. Então, quando eu somar, então eu vou ter delta S1 vezes S2, mais delta S2 vezes S1, é epsilon alfa, que é alfa, S1, S2, tudo bem. Agora, a gente sabe que essa variação aqui, né, ela é, na verdade, a variação do produto. A variação do primeiro vezes o segundo, mas a primeira variação do segundo. Então, a gente mostra que a variação, o produto de dois supercampos se transforma como supercampo, como a gente já sabia. Deveria ser, como a gente fez em 3 dimensões. Agora, a questão que tem, já estou quase acabando, é a questão da derivada covariante. Né? Então, se eu pegar agora a derivada de um supercampo e for fazer a transformação, então vamos pegar a nossa regra. A variação do supercampo é epsilon alfa, que é alfa, supercampo. Aí agora, se eu pegar a derivada, quer dizer, a variação da derivada do supercampo, como a transformação, a variação é uma variação local, é o S' menos S, então a variação da derivada é a derivada da variação. Então, vamos chamar aqui de beta, beta. Então, nós vamos ter a derivada disso aqui, vai ficar a derivada de epsilon alfa, Q beta, S. Fazendo a derivada, né? Então, estamos vendo como é que a derivada se transforma, né? Então, a gente vai ter a derivada do delta S, né? Então, aqui eu botei de alfa, que é epsilon beta, que é beta. Então, tá. Então, vamos passar essa derivada aqui, isso aqui, esse epsilon é constante, não depende nem de θ nem de x. Então, aquelas derivadas, né? Talvez tá certo, né? Então, deixa eu pensar que a derivada, perdão. A variação, eu não sei o que é, tá certo, a derivada, perdão, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a gente derive, perdão, isso aqui não, é d alfa, vamos derivar isso aqui em relação a d alfa, pegando a derivada ordinária, derivada em relação, quer dizer, se a gente pegar, vamos fazer de novo, vamos pegar a derivada espaço-temporal, então se eu pegar a derivada espaço-temporal disso aqui, a derivada espaço-temporal passa por aqui, a derivada espaço-temporal passa por aqui, porque ela comuta com tudo que está aqui, e a derivada espaço-temporal chega aqui. Então, a variação da derivada espaço-temporal do supercampo é epsilon beta, Q beta, e a derivada espacial do supercampo, espaço-temporal. Então, mostra que dμs se transforma como um supercampo. Mas se agora eu for pegar a variação do d beta, ou do d alfa, do S, então eu vou ter, se eu tirar a derivada alfa daqui, então vou botar lá, derivada d alfa de delta S, devido à variação ser local, é delta linha menos, φ menos φ, S' menos S, então isso aqui é a variação da derivada, então a derivada da variação é a variação da derivada. Muito bem, vamos tirar a derivada da variação. Então, essa derivada passa por aqui, não tem problema, vai anticomutar. Então, vai ficar menos epsilon beta d alfa Q beta S. Só que, quando essa derivada for atuar nisso tudo, ela vai poder pegar esse θ aqui. Então, ela vai passar, essa derivada vai passar pelo d beta, tudo bem, essa derivada vai anticomutar com esse d beta aqui, que eu vou ter lá Q beta, então vai ter d beta. Mas só que quando a derivada for chegar aqui, ela não vai conseguir passar por aqui, ela vai gerar um termo homogêneo, ela vai passar, aquela derivada em beta vai comer esse θ. Então, eu não vou poder, isso aqui vai ser diferente
de menos, ou seja, de epsilon beta, Q beta, de alfa S. Por quê? Porque essa derivada, ela passando para cá, ela vai gerar um termo extra, que vai ser o termo em dmi-S, vai gerar um termo proporcional a dmi-S. O que a gente precisaria, como a gente fez no outro caso? A gente precisaria ter, se essa derivada anticomutasse com essa, ela passaria para cá e aí chegaria exatamente aqui. Então, o que a gente vai fazer, como a gente fez no outro caso? Mostra-se, é um exercício imediato quase, mostrar que a gente pode definir uma derivada de alfa simplesmente trocando esse sinal aqui, como a gente fez em 3 dimensões. Então, eu vou definir uma derivada nova, que vai ser de alfa mais I C menos 1, gama mi, teta, alfa de mi. E aí a gente pode mostrar que essa derivada aqui, por causa desse termo, que é justamente o termo inoportuno que vai ser gerado aqui, ele vai ser cancelado por esse aqui. Então, essa derivada anticomuta com os geradores. E ela também tem um caráter de derivada, porque ela é derivada e derivada. Então, ela é uma derivada realmente e anticomuta com o gerador. Então, se eu aplico esse de alfa ali, então se eu aplicar esse de alfa agora aqui, esse de alfa vem para cá, certo? E aí esse de alfa vem para cá, mas aí esse de alfa vai poder passar por aqui anticomutando. Então, vai dar outro sinal menos, então vai ficar epsilon beta, Q beta, de alfa S. Então, essa derivada se transforma como um supercampo. Então, a derivada de essa nova derivada, que é chamada derivada covariante, ela anticomuta com o gerador e ela faz com que a ação dela sobre um supercampo não tire o caráter de supercampo do objeto sobre o qual ela atua. Então, ela dá um novo supercampo. Então, a gente tem essa derivada, que a gente pode fazer, fica como exercício vocês fazerem, que aí agora é simples, é o anticomutador de Q alfa com Q beta, que vocês vão ver que vai dar proporcional ao dmi. Que vai ser aquela regra, aquela transformação de supersimetria de sempre. Quando eu fizer, na verdade, a gente vai mostrar que isso aqui vai ficar o C menos 1, gama mi, alfa beta, dmi. Então, pode mostrar isso aí. Lembrando que a matriz C menos 1, gama mi, também é uma matriz simétrica, né? Eu acho que é C, né? Isso é que a gente tem aqui. C, gama mi transposto. C menos 1 é menos gama mi. Então, a gente tem que C, gama mi transposto, é menos gama mi C. Mas isso aqui eu posso escrever como sendo gama mi C transposto com sinal menos. Por quê? Porque vai ficar C transposto que é menos C, então recupera. E gama mi transposto. Então, essa matriz tem esse menos, então essa matriz aqui é simétrica. Então, vai ficar que, na verdade, é gama mi C. Agora, C menos 1, gama mi, também é simétrica. Então, eu acho que vai dar, na verdade, aqui é C, né? C menos, então vai ficar C menos 1, gama mi, que também é simétrica. Então, a gente tira a álgebra de supersimetria, né? E gerou o supercampo. Agora, antes de começar, né, ir à frente, quer dizer, a próxima aula que a gente vai ter que fazer vai ser como retirar desse supercampo o conteúdo mínimo de matéria. O que eu vou querer ter? Eu vou querer manter o férmio e manter o bóson. Eu vou querer mandar embora essa componente aqui. O que a gente espera? A gente espera do supercampo de matéria ter férmio e bóson. Então, quer dizer, isso aqui já é um férmio, se esse campo for escalar, isso aqui já é um escalar, isso aqui é um férmio, isso aqui é um escalar. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: se eu estou em 3 dimensões, vamos olhar a análise dimensional, se eu estou em 4 dimensões, um escalar canônico em 4 dimensões, um escalar de Klein-Gordon, tem dimensão de massa. Então, ele tem dimensão de massa. A dimensão de θ é sempre massa menos meio. Por quê? Por causa da transformação no superespaço. Isso aqui é epsilon barrado gama mi θ. Então, isso aqui tem dimensão de massa menos 1. Então, isso aqui tem que ter massa menos meio, massa menos meio. Então, a coordenada fermiônica tem dimensão de massa menos meio. Então, se isso aqui tem dimensão de massa, e isso aqui tem dimensão de massa a menos meio, então esse cara aqui vai ter que ter dimensão de massa a 3 meios. Que aí 3 meios menos meio dá dimensão de massa também. E aí, esse aqui é menos meio,
Então, isso aqui é 1. Então, isso aqui vai ter que ter dimensão de massa ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar essa dimensão de massa 1. Então, com isso, a gente vê o seguinte, eu devo ter que parar aqui. Por quê? Porque eu já gerei um escalar com a massa canônica correta e um fermi com a dimensão de massa 3/2. Esse aqui provavelmente vai ser um escalar auxiliar, porque ele tem dimensão de massa ao quadrado. A dimensão canônica dele já não está boa. Então, eu devo ter que matar meu supercampo daqui para lá, para poder ter só matéria. Então, a gente vai ter que introduzir um vínculo. Quer dizer, qual é o vínculo? Agora eu já não vou ter um supercampo tão livre. Eu vou ter que introduzir um vínculo, e esse vínculo vai ter que eliminar aqui a Mi e zeta. Eu vou querer ter um supercampo limpo só com matéria. Então, vamos ver na próxima aula que vínculo é esse. É o chamado vínculo de quiralidade. Não quiralidade no sentido espinorial, mas um vínculo quiral no superespaço. A gente vai ver que isso é possível fazer. Em 3 dimensões, isso não foi necessário fazer, porque a expansão terminava aqui. Pelo contrário, para eu introduzir o supercampo, para introduzir os graus de liberdade de Gauge, eu tive que introduzir um outro supercampo. Eu introduzi um supercampo, lembra que é um supercampo fermiônico de Dirac, de Majorana, e nesse supercampo aparecia o campo vetorial. Aqui não. Esse supercampo escalar já dá conta de tudo. Então, se eu colocar o vínculo, eu vou ficar só com a matéria. E depois, se eu não colocar o vínculo, eu pegar um supercampo completo, eu já vou ter a parte de Gauge aqui. E aí vocês podem observar o seguinte, né? Quer dizer, se a gente quiser imaginar que esse é um supercampo de Gauge, eu preciso que esse campo aqui seja de Gauge. Então, eu preciso que esse cara aqui tenha dimensão de massa. O campo vetorial, o campo de Gauge tem dimensão de massa. Então, eu vou querer que esse cara tenha dimensão de massa. Mas esse aqui é menos meio. Então, esse total aqui vai ser adimensional. Então, eu vou querer, para poder gerar a simetria de Gauge, os graus de liberdade de Gauge, eu vou querer ter esse campo aqui como sendo um escalar, mas com dimensão 0. Então, esse aqui vai ter dimensão 0, então não vai poder ser um escalar físico. Esse fermi aqui, como isso aqui é 0, isso aqui é menos meio, esse fermi aqui vai ter que ter dimensão de massa meio, portanto, também não é um fermi físico. Isso aqui é menos 1, então esse aqui vai ter uma dimensão de 1. Esse aqui vai ser 0, né? Então, isso aqui é menos meio, então isso aqui vai ser 1. Então, isso aqui já vai ser um escalar que tem dimensão de massa. Aí, aqui, eu vou ter um outro fermi. Aqui vai ter, então, aqui vai ser um fermi, não, aqui vai ter um outro escalar com dimensão de massa também. Aqui, eu vou ter meu campo de Gauge, e aqui vai ter massa menos 1, massa menos 1. Então, esse cara aqui está dando, massa, então isso aqui é um escalar, né? Então, isso aqui tem massa menos 1, menos meio, então vai ficar menos 1, mais 1, vai ficar 2 aqui. Então, esse escalar aqui, ele vai ter que ter dimensão de massa ao quadrado. Aonde é que eu estou o meu, eu apaguei aqui, porque eu tinha esse termo aqui, teta barrado psi. Então, esse cara aqui tem dimensão de massa. Esse aqui tem massa menos 3/2, então esse aqui vai ter massa 3/2, que vai poder dar dimensão de massa 0 aqui. Então, esse fermi aqui vai ser um fermi físico, porque ele vai ter dimensão canônica correta. Então, eu tenho o campo de Gauge com dimensão de massa e esse cara com dimensão de massa 3/2. Então, esse aqui deverá ser o parceiro fermiônico do Gauge. Então, esse aqui deve ser o campo de Gauge, o bóson de Gauge e o gaudino deve estar aqui. Mas o gaudino não pode ser esse cara aqui, porque esse cara aqui é um fermi com dimensão de massa meio. Então, a gente vai ter aí uma mistura de campos físicos e não físicos. Mas o que é o setor físico? Se eu pegar um supercampo escalar real com dimensão de massa 0, esse campo aqui é um campo escalar, é um campo vetorial real com dimensão de massa. Então, ele vai ser um bom candidato a campo de Gauge, a campo de Young-Mills ou a campo de Maxwell. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar essa discussão, tá legal? Então, aí, depois que a gente fizer isso, a gente só para ganhar esse conhecimento de como as coisas funcionam, aí a gente vai passar para a notação convencional, tá certo? Mas é interessante a gente trabalhar, às vezes, num primeiro momento, com fermi de Majorana, porque às vezes a gente precisa passar tudo de novo para a notação em 4 componentes. Então, começar com a notação de 2 componentes não é muito legal. A gente começa com a de 4, entende como funciona, passa para a de 2 e depois a gente sabe voltar, tá bom?
Então, beleza. Então, gente, bom descanso para vocês aí. Desculpa ter ocupado vocês hoje tanto tempo. Então, amanhã, se vocês não quiserem